Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu retorno a essa casa muito querida. Nós temos uma bela parceria, o FRJ, INES, e temos aqui várias pessoas conhecidas, amigas, alunos, ex-alunos. Estamos juntos porque o nosso tema nos une e ele é fascinante. Então, hoje, eu vou falar sobre os desafios na formação de profissionais na área da surdez. Só que antes, eu vou falar um pouco, porque a gente sempre faz o Zoom. Então, eu vou falar primeiro sobre os desafios na formação de profissionais docentes de uma maneira geral, porque, certamente, muito do que nós vamos abordar aqui é válido também para a formação de profissionais na área da surdez. Então, os desafios na formação de profissionais docentes. Eu vou me basear no Novoa, quando ele fala sobre a formação de professores e a profissão docente, e menciona o professor reflexivo, que depois o Tardif, quando vai falar sobre os saberes docentes, ele fala no professor prático reflexivo. E eu cito também o Perrenu, porque ele tem um livro, 10 competências para o ensino, não me lembro exatamente qual é o título, e nós vamos comentar um pouco sobre isso. Embora, em alguns textos, eu tenha lido uma crítica ao trabalho do Perrenu, porque ele, com essas competências, seria interpretado por alguns como uma instrumentalização da profissão, e eu não concordo muito com isso. Eu acho que a gente deve valorizar sempre com um olhar crítico e adaptando às realidades locais. Então, sobre essas 10 novas competências para o século XXI, que ele organiza, eu mesma sempre busco inovar. Então, as competências que estão ali, as primeiras cinco, são organizar e dirigir situações de aprendizagem. Isso me parece bastante óbvio, eu não preciso nem comentar. Administrar a progressão das aprendizagens. Isso implica num trabalho individualizado com cada discente que nós recebemos, mas, no entanto, na realidade brasileira, entendemos quão complexo é você administrar a progressão das aprendizagens no cotidiano de turmas, e várias turmas para alguns professores, com 40, 50 alunos em sala de aula. É claro que isso é recomendável, e nós buscamos, sempre que possível, fazer esse tipo de avaliação da progressão dos alunos. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Novamente, uma individualização do ensino, principalmente em tempos de inclusão, porque até a inclusão, eu gosto de dizer que nós não temos uma educação inclusiva. O que nós buscamos é um processo de inclusão na educação. Por quê? Porque considerar a educação inclusiva é um status que leva a uma inoperância. É como se já estivesse posto, e não é assim, e nós sabemos muito bem. Inclusão em educação já traz uma perspectiva processual de que nós estamos sempre avançando, transformando e buscando a melhora, embora sabemos das limitações. Como professora na graduação, na pós-graduação, eu vejo os depoimentos dos meus alunos o tempo todo, inclusive na graduação, os que são mediadores, das dificuldades que eles enfrentam no cotidiano. Inclusive, já ouvi de uma aluna que estava mediando um menino com deficiência intelectual,
e ela perguntou à professora, mas, afinal, o que eu devo fazer? Como você acha que eu devo proceder para auxiliar esse aluno? E a resposta que ela obteve da professora foi: se você não sabe, muito menos eu. E, comentando isso em outros grupos de alunos, outras pessoas confirmaram que já ouviram a mesma coisa. Então, nós estamos sempre com o desafio de habilitar professores, mas ninguém impõe algo a outrem se o outrem não está interessado, né? Então, nós vamos ver que esses dispositivos de diferenciação, eles são mais sensíveis para determinados professores do que para a globalização desses professores, porque muitos deles estão interessados em dar aula para a maioria, e nós já ouvimos falar, se eu tenho 45 alunos, você acha que eu vou me preocupar com um que é diferente? Enfim, então nós não temos efetivamente uma educação inclusiva. Envolver os alunos nas suas aprendizagens e do seu trabalho. Isso deve ser feito permanentemente, porque a motivação, como a própria palavra diz, é um moto contínuo, ela movimenta o aluno para o seu interesse, e nós temos que ser propulsores desse movimento enquanto professores. Saber trabalhar em equipe. Isso parece simples, mas é muito complexo, principalmente na universidade, porque cada professor está muito voltado para o desenvolvimento do seu laboratório, da sua linha de pesquisa, e, felizmente, eu tenho buscado parcerias na Faculdade de Educação da UFRJ, com professoras que eu digo, vocês vão ser minhas sucessoras, minhas herdeiras aqui na faculdade. Então, das outras 5 competências que o Perrenot cita, eu vou enfatizar mais as últimas 3, utilizar novas tecnologias. É até uma piada eu falar isso, uma vez que eu não domino várias delas, né? Mas é que elas também estão surgindo o tempo todo. E nós entendemos que a apropriação dessas tecnologias, principalmente das tecnologias assistivas, podem facilitar as carências que a universidade e que a escola pública, de uma maneira geral, em todas as instâncias, todos os níveis de escolarização, tem, como, por exemplo, as tecnologias assistivas que traduzem o que o professor está falando para um texto e que isso pode, de alguma maneira, facilitar o desempenho de um aluno do doutorado surdo, por que não dizer uma aluna de doutorado surda, com a qual eu luto permanentemente para conseguir intérpretes na universidade, e nós, até o momento, não conseguimos. Então, a dificuldade, os desafios são imensos. Como numa universidade que se diz acessível, que o aluno preenche uma ficha de inscrição, você tem alguma necessidade especial? Qual? Muito bem, então a universidade respeita a diferença, mas na prática isso não acontece. E a luta é insana e nós ainda não temos uma solução, embora no horizonte apareça, assim, de longe, uma perspectiva de solução. Mas essas tecnologias são importantíssimas, não apenas no caso da surdez, mas no caso de uma pessoa que tenha deficiência física, um aluno. Eu tenho um aluno cego na minha turma de graduação, no momento, e ele tem o apoio de uma mediadora, que é uma estudante de História e que acompanha as aulas e participa como se fosse uma aluna também, né? O diálogo com ele e com ela. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, né? Você desempenhar um trabalho que seja
ao mesmo tempo público, mas que saiba manter a descrição da pessoalidade daqueles seres com os quais que você está citando nas pesquisas. É importante, para isso, felizmente, já temos o Comitê de Ética, que hoje implica em que toda pesquisa passe por um comitê de ética, seja aprovada, ainda que preservando os nomes, as identidades, os rostos das pessoas. Bom, e administrar sua própria formação continuada. Aqui eu estou me referindo a professores já formados. Por quê? Nós temos muitos discursos ambíguos das instâncias superiores. Ao mesmo tempo que uma secretaria municipal deseja ter um professor qualificado, ao mesmo tempo ela impede que esse professor saia para uma capacitação, não dá licença para o professor. Eu tive vários mestrandos e ainda tenho doutorandos que não têm licença no trabalho. E estudam de madrugada, estudam fim de semana, em resumo, administram a sua formação continuada num nível de excelência, mas sem um suporte institucional. Bom, voltando ao que é esse professor reflexivo trazido pelo Novoa e que o Maurice Tardif acrescenta o prático reflexivo. Seria aquele professor que busca superar o estabelecimento de uma rotina no seu cotidiano escolar. É o professor que está permanentemente pensando, avaliando as suas atividades pedagógicas, antes, durante e depois de executá-las. Por quê? Porque ele precisa se transformar. O professor que se enclausura num conhecimento fixo, estático, ele não avança, ele não estimula, ele não transforma, ou transforma menos o seu discente. Então, é importantíssimo que nós tenhamos o tempo todo a percepção da autoavaliação. E, por que não dizer também, da avaliação pelos nossos discentes, porque são eles que nos dão o feedback, às vezes com razão, mas às vezes sem razão também. E é no diálogo que a gente conversa, adapta e transforma. Então, os desafios que eu vou trazer aqui sobre a formação docente envolvem a formação inicial, ou seja, o que fazer com alunos da graduação para sensibilizá-los a uma educação de alunos surdos nas suas escolas, no ensino médio e até mesmo na universidade. E a formação continuada, porque nós precisamos estar atualizando os conhecimentos, não apenas do professor de ensino superior, mas também o professor de ensino superior, atuando na área de educação de surdos, precisa estar permanentemente influenciando outras mentes docentes e exercitando o que o Brunner fala da formação da mente coletiva, né? Que é o Jerome Brunner é uma pessoa que eu tenho um fascínio, uma identidade com o pensamento dele muito grande, e ele diz o que Campione e Brown já tinham dito anteriormente: somos todos uma comunidade de aprendizes. Eu aprendo com os meus alunos, eu me orgulho de dizer isso, porque é importantíssimo e realmente acontece. É claro, reconheço que eu sei mais do que eles, mas também aprendo. É nessa troca dialógica que está a vida, a vivacidade no ensinar. Então, desafios na formação de profissionais na área da surdez. Um trabalho de sensibilização dos alunos e dos professores. Eu dou uma disciplina na graduação que é Fundamentos da Educação Especial. É uma disciplina obrigatória.
E eu vejo no comportamento de uma minoria, felizmente, minoria mesmo, mas todo semestre eu dou essa disciplina, que estão desinteressados. Ou seja, educação especial não lhes interessa. O que me surpreende, incrivelmente, porque serão professores, felizmente, de alunos que tenham deficiências, que tenham transtornos do espectro autista, e cada vez surgem mais alunos com transtorno do espectro autista, e alunos superdotados também. Então, nós temos que ter uma consciência dessa diferença. E a missão de eu, como professora, na formação inicial de alunos de pedagogia, da licenciatura, é de estabelecer um conhecimento o mais profundo possível sobre cada uma das especificidades que eu mencionei. E é não apenas na disciplina Fundamentos de Educação Especial, mas também na disciplina Psicologia da Educação e em disciplinas optativas, como Pensamento e Linguagem, no nível da pós-graduação, Inclusão em Educação, que é outra disciplina que é optativa, que eu ofereço na pós-graduação. Então, trabalhar a sensibilização dos alunos e dos professores já formados, e eu lamento que não exista um momento ou uma disciplina obrigatória para os professores da Faculdade de Educação cursarem, porque nós deveríamos ter também um momento em nos transformarmos em alunos, uns ouvindo a prática, ouvindo a teoria dos seus pares, de forma que, por exemplo, ao receber uma aluna na pós-graduação surda, que todos eles pudessem administrar com mais competência o conhecimento que eles transmitem. Então, atuar junto às licenciaturas em tempos de inclusão. Felizmente, hoje em dia é obrigatório, pela política educacional, o ensino de Libras por um semestre, embora em algumas universidades isso ocorra por um ano, são 2 semestres que a disciplina é oferecida. Mas nós sabemos muito bem que o cursar essa disciplina não garante uma comunicação efetiva com o aluno surdo na sua sala de aula, ainda mais se ela for uma sala inclusiva. E ainda lidamos com a questão da carência de intérpretes. Nas escolas públicas de primeiro segmento, segundo segmento, e ainda mais no ensino médio, o que nós vemos é que, quando existe um intérprete para a escola se vangloria disso, mas qual é o sentido de ter um intérprete se você, primeiro, pelo estatuto da lei do intérprete, é necessário haver um revezamento no exercício da função. Então, 2 intérpretes seriam o mínimo necessário. E, no dilema de você ter alunos surdos na sua escola, no 6º ano, no 4º ano, e um intérprete só, o que esse intérprete vai fazer? Vai um dia interpretar para o 4º ano, outro dia interpretar para o 6º ano? Como esse aluno pode aprender? Além de que a figura do intérprete, muitas vezes, ameaça do professor da sala de aula. E já aconteceu também nos múltiplos depoimentos que eu ouço de intérprete cujo professor que ele vai interpretar solicita que ele se dirija para o fundo da sala com o grupo de alunos surdos e lá, naquele cantinho, ele vai interpretar para os alunos surdos, apertado entre a parede e o espaço. E assim o professor mantém à frente da sala de aula como palco em que só ele brilha, né? Então, essa questão do poder e poder dividir, compartilhar uma atividade com uma pessoa que só vai nos auxiliar, nem sempre é compreendido, muito pelo contrário. Então, vamos lá.
Alunos surdos e profissionais qualificados. O que nós temos aqui? Temos, felizmente, um aumento de alunos surdos nos diferentes níveis de escolarização, chegando à universidade, vivenciando as dificuldades que eles encontram na universidade para poderem compreender as disciplinas. Algumas universidades têm muitos contratos, contratam muitos intérpretes. A própria UFRJ, no momento, eu soube pela Diretoria de Acessibilidade que ela está contratando, em alguma fase do processo, mas já relativamente adiantado, para contratar 40 intérpretes. Por quê? Felizmente, temos estudantes surdos no nível superior, muitos. Temos técnicos educacionais também surdos. Não temos ainda professores. Temos professores no ensino superior surdos também. A Heloíse Gripe, na UFRJ, ela veio para a Faculdade de Educação concursada, mas ela solicitou a sua ida para o Departamento de Letras, para a Faculdade de Letras, Departamento de Letras Libras. E temos a Betty Lastorina de Andrade, que, felizmente, chegou do seu doutorado da Federal de Santa Catarina, defendeu talvez há um mês atrás, o seu doutorado, e já começou a sua atuação novamente na Faculdade de Educação. No Letras Libras, a gente tem o bacharelado e a licenciatura, mas tem intérpretes que atuam lá pela demanda de um grande contingente de alunos surdos, e são poucos os intérpretes disponíveis hoje em dia para atuarem conosco. Então, assim, numa situação excepcional, na defesa de uma aluna minha, doutoranda aqui presente, professora Aline, do Departamento de Ensino Superior do INES, que teve na banca a professora Flaviane, surda. Então, nós conseguimos intérprete junto à Diretoria de Acessibilidade. Antes de ontem, no 5º Surdez em Foco, depois de muitos pedidos, eu consegui que a Diretoria de Acessibilidade disponibilizasse 2 dos 3 intérpretes que ela tem. E, assim, conseguimos um revezamento, fora todo o grande contingente de intérpretes que a gente teve presente. A Adriana está aqui? A Adriana Lopes ainda não chegou? Está no DESU? Porque ela disse que estaria aqui hoje à tarde. Ela é minha mestranda e é intérprete aqui também da casa. Sim, então, o estar falando sobre surdez tem que ser mais frequente, mais presente no cotidiano da universidade. Eu me lembro quando eu comecei a atuar na UNB, na Faculdade de Educação, e eu fazia cursos de extensão, comunicação, surdez, educação e inclusão, também fazia o Surdez em Foco. Eu tinha muitos amigos da APADA e alunos, mesmo mestrandos, como a Rosana Cipriano Jacinto, né, que até nós escrevemos com ela, né, Heloísa, fizemos um trabalho juntos, e eles falavam do prazer. A Patrícia Tucci, ainda, que era diretora de uma escola pública na ocasião, quando eu comecei a fazer a minha tese, e ela dizia do prazer de estar ali, sinalizando, com estudantes surdos, frequentando, entrando na universidade, na Faculdade de Educação, porque na linguística já estavam presentes. Mas fazer parte do cotidiano do ensino superior era uma vitória, e nós temos que manter essa situação viva e cada vez mais presente. Então, qual é a formação na universidade? Aí eu vou dizer do que eu faço, quais são os desafios que eu enfrento. Eu acho que eu já mencionei muitos deles, mas eu quero dizer da formação, os desafios, como sensibilizar alunos que estão cursando a licenciatura em pedagogia para atuarem na área da surdez. E daí eu tenho algumas atividades
de extensão. O curso de extensão, o curso Surdez, Comunicação, Educação e Inclusão, que eu já venho fazendo desde que eu vim da UNB para a UFRJ, sendo que no primeiro ano eu fiz o curso sozinha, dei todas as aulas, mas logo depois eu me credenciei junto ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação e comecei a ter o apoio dos meus mestrandos, todos interessados em expandir a sua formação acadêmica na área da surdez, da educação de surdos, e os mestrandos e doutorandos. Então, hoje, eu dou uma aula e todas as outras são coordenadas pelos demais colegas meus, parceiros, sejam alunos ou não. Mas o curso de extensão, o primeiro, quando eu terminei, algumas pessoas me pediram para continuar fazendo um grupo de estudos sobre o tema. E aí eu comecei a fazer o grupo de estudos apenas, né? Nós nos reuníamos e estudávamos o tema, até que, com o meu ingresso na pós-graduação e com a formação de mestrandos e doutorandos, esse grupo de estudos se expandiu para se tornar o que é o muito querido GEPES, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Surdez, que há 2 dias atrás nós estávamos lá no 5º Surdez em Foco, e eu não me lembro quem, mas uma aluna falou: família GEPES, venha para cá para a gente fotografar. E eu fiquei assim encantada com o sentido realmente de uma família GEPES. Além disso, nós temos o Surdez em Foco. Todo ano ele é realizado. No primeiro semestre, a gente faz o curso de extensão com estabelecimento de cotas, que nós entendemos como o critério mais justo possível. Eu não me lembro agora da proporcionalidade, mas tem um grande número de proporcionalidade para alunos de graduação das universidades públicas. É claro que se vem 1 ou 2 de universidade particular interessado, a gente aceita. Um contingente grande também de professores das redes públicas, porque essa é a nossa missão, manter a formação continuada na área da surdez. Então, temos um grande contingente, um menor de familiares de surdos e menor ainda de outros profissionais que querem atuar com a surdez. E daí nós temos recebido pessoas de mídia que atuam em jornalismo, querem conhecer um pouco mais dessa realidade, e são muito bem-vindos. O Surdez em Foco, todo ano nós convidamos 2 palestrantes para a parte da manhã, sempre um palestrante que tenha assim, um reconhecimento, notório saber, e um palestrante surdo que atue nas universidades como professor. E assim a gente tem feito desde o primeiro, e terça-feira antes de ontem realizamos o 5º. Já falei sobre programas de extensão. Eu solicitei o estabelecimento de uma parceria que foi assinada pela direção da Faculdade de Educação para desenvolver um trabalho junto à Faculdade de Fonoaudiologia no Instituto de Neurologia Deolindo Couto. Por quê? Porque a fonoaudiologia, que fica no Fundão, às quintas-feiras ela vem para o Instituto e detém o poder de algumas salas onde os estudantes de fonoaudiologia trabalham, não vou dizer a oralização, porque não é apenas a oralização, é também a leitura labial, dependendo dos interesses e das competências de cada um dos frequentadores dos laboratórios de fonoaudiologia. As estudantes de fono exercitam a prática com eles, e o meu grupo de estudantes de pedagogia exercita um atendimento educacional especializado em ambiente não educacional, assim chamamos,
porque elas trabalham essencialmente a questão da leitura e da escrita com as crianças e jovens que estão lá. E nós estamos ampliando para as sextas-feiras. E a cada semestre eu penso, será que eu vou ter um número adequado de alunos da graduação interessados em se afiliar a esse programa de extensão? Mas a resposta vem logo depois, com a procura cada vez maior, de forma que eu tenho, às vezes, 2 estudantes de pedagogia atendendo uma criança, porque a outra faltou, e é um trabalho também muito legal e que eu estimulo. Eles já apresentaram aqui em junho, eu acho, foi a Semana Pedagógica, o COINES, em junho. Foi a Semana Pedagógica, eles apresentaram um trabalho aqui, vão apresentar na Semana de Iniciação Científica e de Extensão da UFRJ, que é em outubro, e apresentaram antes no Universidade Participação 5, um evento também organizado no âmbito da Faculdade de Educação, pela professora Mônica Pereira Santos. Então, é uma iniciação científica, é uma capacitação para a educação de alunos surdos e é uma compreensão maior do que vem a ser o exercício da profissão futura que eles estão abraçando. Aqui eu quero mencionar que, felizmente, com um contingente de alunos de mestrado, doutorado e colaboradores das secretarias municipais de educação e também colaboradores da fonoaudiologia, né, como foi a professora Maria Isabel Cois e o Francisco Osterne, nós organizamos um livro que eu achei que... Aí o título fui eu quem dei, porque eu achei que só podia ser esse. O curso Surdez ele já existe há tanto tempo, e realmente a gente abarca essas 3 áreas. Então, criamos, organizamos, e aqui foi o momento do lançamento do livro, com muita satisfação, vários dos autores estavam presentes, uma delas, inclusive, veio fazer o mestrado comigo, veio de Manaus, terminou o mestrado, voltou para sua terra, mas esteve presente para participar do lançamento, já que era coautora também. Então, aqui nós estamos no trabalho da formação de profissionais e a área de atuação no programa de extensão no Instituto Deolindo Couto. Então, a formação de profissionais que lidarão com alunos surdos deve ser focada em 2 dimensões, em escolas específicas para surdos e em ambientes inclusivos, porque muitos deles são estudantes daqui do INES, mas muitos também não são, e nós precisamos trabalhar, ainda que eles tenham o atendimento educacional especializado na escola que frequentam, nem todos têm, eles têm interesse em frequentar o nosso trabalho de leitura e escrita, porque o depoimento das mães é muito gratificante. Então, em escolas para surdos, quase todos os professores dominam a Libras, e quando isso não ocorre, eles têm intérpretes em sua sala de aula. Já nas escolas públicas isso não acontece. Esse é um dos desafios. Como educar adequadamente alunos surdos em ambientes ditos inclusivos das escolas públicas, das diferentes secretarias de educação. Eu fiz a minha tese na Universidade de Brasília e fiz as minhas observações, entrevistas com professores e na sala de aula desses professores. E vários deles já sabiam Libras. Então, aqui no trabalho do Instituto de Neurologia, nós também oferecemos o ensino de Libras para os alunos da pedagogia que estão fazendo o trabalho com os meninos surdos, de forma que eles possam cada vez se comunicar melhor com essas crianças, embora nós tenhamos a clareza de que algumas dessas crianças são oralizadas, seja porque elas têm uma audição residual e que a prótese auditiva, o ASE, auxilia na oralização,
seja porque também tem implante coclear. Nós não podemos negar o quantitativo de pessoas surdas com o implante coclear que vem aumentando. Então, aqui foi um momento de congraçamento no final do semestre passado, onde algumas das alunas estavam presentes, junto com a professora Carolina Magalhães e com a professora Marlene, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer o que seria de nós sem a Marlene, que também já está para se aposentar. Aqui, o momento da pedagogia visual foi uma atividade que eu desenvolvi antes mesmo de ir para o ensino para pós-graduação, desenvolvi com os meus alunos da graduação nos anos de 2010 e 2011, e tivemos a grata satisfação de, na escola onde fazíamos a pesquisa, eu descobri que o funcionário da Conlurb sinalizava, se comunicava com os alunos em língua de sinais. Então, ele também passou a fazer parte da pesquisa. São dessas, ao longo do caminho, você descobre o inesperado, né? E uma pesquisa tem sempre essa perspectiva de aproveitar o novo que surge. Bom, aqui foi um trabalho muito rápido, eu já não posso mais... o meu tempo já acabou, então, só para mostrar o trabalho que as alunas da graduação fizeram para constituir frases e textos com os alunos surdos. Aqui também recebemos o professor Peter Paul, que é da Universidade de Illinois, mas ele estava, não sei se ainda continua, como editor-chefe da revista American Annals of the Deaf, que é a revista mais antiga sobre surdez do mundo, data de 1849. Ele era o editor-chefe e veio falar para nós, e ele era uma pessoa implantada. Aliás, foi por recomendação minha que ele veio para participar do Congresso Internacional do INES. Esteve conosco lá com os meus doutorandos e mestrandos e colaboradores. Professora Silene Madalena está aqui também. Renata, intérprete, todos muito queridos estavam aqui presentes. E, por último, diferentes momentos dessas atividades que eu mencionei para vocês, enfatizando que a família GEPES, ela, todo final de semestre, se reúne, e aí nós temos um momento que tem um primeiro momento acadêmico e depois um momento de confraternização pelo encerramento dos trabalhos do semestre, sempre na minha casa. E aqui também a foto de 2 dias atrás, com a professora Vilma Favorito e a professora Betila Astorina, entremeando eu e a professora Renata Razucchi, da Faculdade de Educação. Mantemos viva a parceria Faculdade de Educação INES, e quero agradecer essa oportunidade mais uma vez, agradecer a Osilene e a Valéria a possibilidade de falar para vocês. Obrigada.